Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo podcast, ClinaCast, e trouxemos hoje aqui para a mesa duas pessoas muito especiais, nossas parceiras aqui. Essa é uma mesa só de mulheres poderosas aqui. Estou com a Luciana Infante aqui, nossa conselheira na ClinaCare, e Ana Elisa, muito prazer estar aqui com você. Juliana, muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada a todos que estão aqui. O segundo podcast é mais desafiante que o primeiro, né? E não por acaso a gente trouxe essas duas mulheres poderosas. Então, Ana Elisa, por favor, se apresente. Muito obrigada, Ana, de estar aqui. Obrigada, João. Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Obrigada a ClinaCast pelo convite também. É um prazer estar falando aqui, principalmente porque a gente está entre pessoas que acreditam em novos modelos que podem transformar o sistema de saúde, seja do ponto de vista do profissional de saúde, seja do ponto de vista do acesso ao paciente, né? Então, eu estou na saúde há muitos anos, não vou nem falar. Faço 30 anos de formada esse ano como médica. Eu brinco que eu sou médica de formação e empreendedora de coração. Depois da medicina, tendo feito lá oftalmo, mestrado, fiz mestrado em economia e acabei mergulhando nessas questões de sustentabilidade no sistema. Acabei tendo aí um grupo que foi um sucesso, né? Foi meu primeiro passo ali como empreendedor. Comecei sempre em modelos asset-light, com home care, e depois criando uma plataforma aí que conectava profissionais de atenção primária do Brasil inteiro. E foi, realmente, a gente teve um crescimento enorme. Fui parceira da Ju aqui, numa outra vida da Ju, né? Na minha outra vida e na sua outra vida. Fomos parceiras aqui, construindo, sempre pensando em como é que a gente podia construir soluções que fossem benéficas para o sistema, do ponto de vista de sustentabilidade, trouxessem valor para o profissional de saúde, que eu, como uma, não posso deixar de sempre olhar para esse lado, e, obviamente, como resultado final, que agregasse valor para o paciente. E essa foi a jornada na GSC, acabei tendo um exit super interessante, super bom, onde eu encontrei a Lu, numa outra vida também. Minha parceirona. Nossa parceria lá dentro da grande empresa onde eu acabei fazendo a venda para eles. E aí depois, num período de transição, saí, e aí achando que eu ia ficar mais tranquila, não fiquei, montei uma startup com o objetivo de gerar acesso, de novo, à saúde, pensando sempre no paciente, né? Quando eu achei que eu ia ganhar uma parceira de surf ou de kite, perdi para a saúde de novo, né, Ana? Eu também achei que eu não ia entrar nessa de novo, mas não tem jeito, o bichinho coça. E aí nasceu a Saúde Trevo, que aí foi quando eu tive a oportunidade, via Lu conhecer João, para a gente tentar gerar valor para o médico através dessa nova plataforma que traz, na verdade, é um agregador de laboratórios ofertando aí para o paciente final, no out of pocket, melhor oportunidade, melhor oferta. Obrigada, Ana. Nossa, ouvi você falando assim rapidinho, né? Porque é muito mais profundo do que isso. Tentar resumir a trajetória e lembrar que um dia a gente sentou na praia e pensou, vamos ficar só no mar? Kite, surf. Mas não tem jeito, né? Não, tentei resumir bem, porque a história é longa, mas tentei condensar aqui para a gente poder partir. E a Ju, que foi uma parceira que eu conheci no momento em que tínhamos um potencial de montar um negócio juntas, entre as nossas empresas, num café na Paulista, e que me surpreendeu, me encantou com a trajetória. Conta um pouco de você, Ju. Não, super prazer estar aqui com vocês. Então, a Ana já deu spoiler, que a gente já é amiga, né, de algum tempo de mercado, sempre por parceria, mas acho que as conexões viraram amizades reais, a Lu também, e João, super prazer te conhecer. Sou a Juliana Caligiuri, eu sou CEO hoje de uma empresa chamada MedIQ, mas antes de falar da MedIQ, eu tive uma carreira aí ampla como executiva, né? Então, diferente da Ana, meu coração sempre foi ser executiva, e acho que agora que eu tô numa pegada mais empreendedora. Então, fui executiva de banco muito tempo, depois eu passei pela McKinsey como consultora, depois de fazer um MBA nos Estados Unidos. Aí fui pro varejo, porque eu sou meio inquieta, então não gosto de ficar num lugar só. Trabalhei em banco de novo, depois vim para a saúde há 8 anos atrás, num movimento, talvez, de carreira menos intuitivo, né? Fui trabalhar na Beneficência Portuguesa de São Paulo, quando ela ainda estava num turnaround, no momento que a BP tinha ficado 15 anos com prejuízo, então meus amigos achavam que eu era uma maluca de estar indo trabalhar num hospital, ainda que estava em prejuízo, né? Então,
vinha de grandes empresas, grandes grupos e tal, mas eu falo que foi o lugar mais incrível, o projeto mais incrível que eu toquei na minha vida, porque a gente mudou cultura, mudou performance, mudou modelo de negócio, relacionamento com o médico, então foi uma revolução completa, onde eu pude conhecer a Ana e fazer uma parceria com ela, a gente, né, chegou a fazer uma parceria real, mas aí depois o caminho mudou, e a Lu que a gente tentou fazer, não deu, mas a gente tentou. Que acho que é uma crença que eu tenho muito no mercado de saúde, que a gente tem que fazer parceria, tem que construir coisas juntos. Fica todo mundo tentando fazer tudo sozinho e é ineficiente. Depois disso, eu voltei a ser sócia da McKinsey. Então, fui por mais 2 anos na pandemia, que foi super divertido. Fazendo saúde, mas também fazendo grandes transformações em outros mercados. E aí, a Sul América me convidou para ser vice-presidente da Sul América em 2022. Acho que eu aceitei porque era talvez a posição mais única, né? Quando eu olhava para o mercado de saúde, eu falei, onde eu posso transformar esse mercado? E era a posição mais única. A Sul América era uma empresa independente, uma seguradora independente, com relevância, né? Amplitude, etc. Mas aí veio a fusão, e aí a fusão fez com que eu repensasse um pouco a jornada, né? Admiro pra caramba o Grupo Sul América, adoro e respeito muito. Mas eu queria, de fato, fazer uma jornada de transformação. E aí eu resolvi empreender um pouco, então estou na MediIQ. A MediIQ é uma empresa, não dá para dizer que é uma startup, porque ela já é uma empresa média, né, de médio porte, em educação e pesquisa, mas que tem uma pegada de startup, porque a gente está colocando uma camada de tecnologia sobre ela para levar conhecimento para profissionais de saúde de maneira estruturada, confiável, curada, e que faça com que os profissionais de saúde possam transformar a medicina através do conhecimento. Então, esse é o nosso lema, né? A gente quer transformar o mercado de saúde através do conhecimento. E aí eu tô aqui hoje, sou mãe de 3 filhas também, eu sempre falo, porque é a parte Eu adoro isso. mais incrível, assim, da minha jornada. Mas sou uma executiva, empreendedora e mãe aqui, batalhando junto com as meninas no mercado de saúde. E eu tenho o privilégio de compartilhar da amizade, da troca aqui com a Ana e com a Ju, e trazê-las para esta mesa como conselheira, como advisor da Clinacare, tem uma razão, né? Quando o João me convidou para ser do conselho da Clina, eu também estava saindo de um sabático, quer dizer, na verdade, estava voltando de uma viagem no começo de um sabático, e aí eu entendi que era um golpe de sorte estar alinhada com pessoas que estavam buscando soluções diferentes para o sistema de saúde, para o ecossistema. A Ana conhece bem a nossa fala, acho que a gente é movida por um bichinho, e a Ju também, de olhar para esse ecossistema de saúde e falar, não é possível, a gente precisa compartilhar coisas, né? E aí, quando eu conheço o João, né, pela história, conheci a Clina antes, o conceito de construir parcerias e, a partir das parcerias estratégicas, trazer uma nova dinâmica, uma dinâmica mais saudável, mais sustentável, realmente mais sustentável, traz a gente para essa mesa, né? Não sei, quando eu propus ao João, ele falou na hora, porque ele traz esse frescor e me provoca toda vez que a gente tem uma reunião falando, Lu, mas a gente precisa comprar, a gente precisa construir, aonde tem um parceiro que a gente possa fazer isso? E acho que esse espírito vindo de alguém que veio de outra área, pra gente, né? Vou usar um termo, desculpa meninas, pra gente que tem 8, 10, 20 anos de saúde, é corroborar de que a gente não tá maluca, que de fato a gente tá no caminho certo, né, João? Absolutamente. E assim, vocês têm uma longa jornada já na área da saúde, eu falei que vocês eram poderosas, então... mas eu recentemente entrei, são 3 anos, eu era um outsider aqui na área da saúde, mas eu acho que essas sinergias, e desde que a gente começou a olhar para a Clina, não como apenas um marketplace de consultórios, e sim como um hub de soluções, e aí trazendo todas essas soluções de saúde já existentes, aí sim que a gente realmente começou a ganhar muito mais... força por conta de já ter parceiros com canais adequados, com produtos como os de vocês têm, e a gente consegue atender os nossos usuários com uma jornada muito mais longa do que propriamente só o consultório. Mas aí eu ouvi aqui a jornada de vocês de antes da MediIQ e da Trevo Saúde, e eu fiquei curioso em saber. A gente tinha um modelo muito antigo, muito voltado, até você falou, nós já somos uma empresa que não é uma startup, mas quando a gente olhava grandes empresas, grandes estruturas, a gente até mensurava elas pelo tamanho de funcionários, sim, pelo número de unidades que elas tinham, e hoje a gente tem soluções muito mais
lights, muito mais olhando a dor que a gente vai atender, olhando ou o paciente ou o profissional de saúde. Eu queria perguntar para vocês, o que levou vocês a mudarem essa jornada, de repente atenderem uma dor específica quando vocês saem? Sentar em outra cadeira, sair do CEO, sair da figura médica executiva e sair de uma grande corporação e sentar numa cadeira de agente de transformação. O que levou vocês para esse lugar? Acho que dentro da saúde, eu sempre... Aí você falou agente de transformação. Eu lembro que eu fiz, sei lá, não vou nem falar os anos aqui, porque senão fica feio perto do João aqui. Mas há muitos anos atrás, aqueles workshops onde a gente tem que criar a missão de vida, né? Eu estou falando de muitos anos atrás mesmo, a minha missão era ser agente de transformação dentro da saúde, assim. Então, quando eu brinco, e para fazer um pouco essa brincadeira, assim, quando eu comecei, né, de novo, há muitos anos atrás mesmo, 98, 2000, a gente fazia home care. E ninguém entendia o que era home care naquela época. Hoje a gente fala home care, todo mundo home care. E aí eu lembro quando eu tinha que explicar o que era, era um inferno. Assim, não, porque aí você pega o paciente, você tira, leva para casa. E aí, depois de 10 anos, 12 anos, a gente começou a construir o modelo da GSC final, a parte de coordenação de cuidado, etc. E aí, quando eu perguntava o que eu estava fazendo, eu falava home care. Porque aí, naquela época, todo mundo já sabia o que era home care, mas aquilo que eu estava fazendo, que era coordenação de cuidado, atenção primária, ninguém sabia. E agora, nesse novo movimento, quando a gente chega e fala assim, não, mas a gente está montando uma plataforma para ser um agregador de laboratórios e ofertar a melhor jornada, experiência digital para o paciente e para o médico que atende no particular, poder dar para ele o conforto de ter um white label que traga para ele melhores ofertas com qualidade, etc. Todo mundo fala, mas será que isso aí pega na saúde? Será que o paciente pensa assim? Mas será que o médico vai querer indicar uma plataforma? E aí, de novo, assim, é aquele... Não, acho que sim, né? Porque o mundo está em transformação, né? Então, e talvez, acho que o meu espírito empreendedor venha muito disso, assim, de o que é que a gente pode enxergar que muda o status quo, né, garantindo valores que na saúde são muito, muito importantes. Porque a saúde tem essa questão, né? Ela tem valores que são inegociáveis, tem coisas que você não deixa de fazer. Então, diferente de outros mercados, sem julgamento nenhum, é só porque é saúde. Então, isso impede que você transite aí numa zona cinzenta. Então, baseado nesses valores, o que a gente pode trazer como um breakthrough que, de fato, faça o sistema se remodelar? Né? Então, eu acho que essa inquietude de fazer com que a gente possa sempre trazer algo diferente, né? E consolidada nos valores que são premissas básicas para qualquer um da saúde navegar, é o que me faz o tempo todo quando eu pensei que eu ia surfar ou andar mais de kite, porque surfar eu não surfo, né? Só faço kite. Ainda. Eu falei, puta, não dá, né, cara? Porque, assim, é um setor árido, a gente sabe disso. É um setor que o tempo de transformação é lento. Se você pegar uma transformação do mercado financeiro, né, o que foram as fintechs, né, os novos bancos, etc. e tal, a velocidade foi assim, né? Obviamente, nada é assim. A gente fala assim, nada é assim. Não estou falando que foi... Mas a saúde, ela tem uma latência entre você provocar, a pessoa acreditar, ela né, na verdade, os motores, né, Ana, que movem um outro mercado, que traz o resultado financeiro, chega a ser quase um pudor na saúde também. Então, isso acaba tornando a gente muito mais lento. A cultura do assistencialismo, mas sem um olhar de sustentabilidade, faz com que a gente seja lento, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando também, né? Junto a isso... quem normalmente empreende dentro da área da saúde, muitas vezes são médicos, profissionais de saúde, e que estão acostumados a enxergar esse modelo, seguindo protocolos, e deixam de tentar pensar fora da caixa, né? Então, acho que quando eu entro nesse mercado da saúde, eu começo a enxergar realmente um monte de oportunidades de negócio, porque eles quebram um padrão existente. Chutando a bola para a Ju aqui, eu vou falar, porque eu acho que isso tem a ver com o que ela está fazendo hoje, isso parte de um problema
que eu acho que a gente tem que ter uma solução. A educação médica, é o que você falou, grande parte de quem transita na saúde, né, gestores, etc., empreendedores, eles têm uma formação acadêmica que vem de biomédica. Se não é médico, vem daquele lado. E aí, falando especificamente das cadeiras médicas, a educação é a mesma há 100 anos. Assim, todo mundo aprende da mesma maneira, do mesmo jeito. Nenhuma faculdade é igual há 100 anos. A medicina é. Então, por isso que eu falei, chutando a bola para a Ju aqui, eu acho que, cara, tem que ter uma transformação de educação para a gente poder transformar também as pessoas que estão nesse E colocando a bola na altura que eu acho que vai provocando ainda mais você, Ju, eu acho que a questão da educação médica também coloca o profissional de saúde médico num lugar diferente. Como o João falou, o empreendedor médico, ele traz o viés do modelo antigo, vamos colocar assim, o modelo limitado, o modelo não alavancado. E eu sei que uma parte da sua grande inquietude, e talvez ter aceitado o desafio, dando spoiler, é a capacidade de mexer com essa percepção antiga e trazer um novo olhar sobre a formação, sobre o posicionamento e sobre a relevância do profissional de saúde no ecossistema. Conta pra gente como você enxergou essa necessidade de reposicionar o médico, o profissional de saúde, gerando valor para ele e, por que não, fomentando esse sentimento de comunidade mais forte e não tão isolado como a própria Faculdade de Medicina propõe. Então, só juntando as duas perguntas, né? O João perguntou por que eu migrei, né? Eu acho que eu fui ao longo da carreira, eu trabalhei muito em grandes empresas, né? E eu acho que as grandes empresas, elas têm a gente tem a sensação de que o impacto seria mais rápido, porque, poxa, o negócio já é grande. Se eu fizer qualquer coisa, eu consigo fazer com que aquela coisa tenha um impacto muito mais amplo. E, na verdade, não é assim que acontece, né? Uma grande empresa, ela tem muito mais risco de perda, né? Mover faz com que ela olhe e fale, putz, mas se eu fizer isso, eu perco um status quo, eu perco uma receita, eu perco algo que eu já tinha lá bem estabelecido. Então, o apetite à mudança é muito menor. Por isso que a gente vê em tantos setores as disrupções vindo de novas empresas. Né? Porque, poxa, a empresa que era já incumbente, você pega na tecnologia, né? Pega a IBM lá atrás, que era incumbente, não conseguiu talvez criar a internet, né? Porque era algo que era mudar demais o seu core. E aí teve que vir uma Microsoft que criou uma série de coisas, depois uma Apple que revolucionou outras coisas e assim vai. Então eu acho que eu fui percebendo ao longo da minha jornada que trabalhar em grandes empresas era muito bacana, me dava sustentação. E por muito tempo foi importante até para eu estabelecer minha família, ter dinheiro, conseguir ter, né, uma carreira, uma história para contar e tal, mas que ela não me dava satisfação da transformação, né? Isso aconteceu em banco, né? Em banco eu olhava e falava, poxa, mas tudo que a gente faz aqui é ruim para o cliente, a gente não está ajudando de fato as pessoas, até o crédito imobiliário, que é o sonho da casa própria, é chato, burocrático e tal. Mas naquela época, por exemplo, eu não podia mudar, porque eu precisava pagar conta, então, né, ainda continuo precisando, mas talvez um pouco menos hoje, eu tinha que ficar numa grande empresa que me dava segurança. À medida que eu fui amadurecendo, me desafiando, eu fui percebendo que talvez um ambiente menor e mais promissor eu poderia criar mais impacto. E a BP foi muito fundamental para isso. Ela me trouxe essa experiência de conseguir ter autonomia e fazer coisas acontecerem, mudar o ponteiro e transformar e deixar um legado. E aí eu descobri que o meu tesão tá em deixar legado, né? Assim, onde me pega não é o status, não é o cargo, não é o número de funcionários que a empresa tem, não é os bilhões que ela fatura, é o legado que eu vou deixar pro todo, não só para mim, para minha carreira, para aquelas pessoas do meu entorno. Então, isso foi muito legal. E aí, depois da BP, eu comecei a me desafiar a repensar. Mas ainda assim, voltei para grandes empresas. Porque eu falo, poxa, se eu quero transformar o mercado de saúde, talvez eu tenha que encontrar um lugar que tenha voz, potência e tamanho para fazer isso. E aí, de novo, eu descobri que não é assim, né? Porque tem muito a perder. Falo ainda mais da saúde, eu falo que tem uma inércia de paralisia muito grande. Né? Tem um custo fazer a mudança, tem um risco. E aí, como vocês trouxeram, o profissional de saúde é treinado a não tomar risco. Né? Ele tá lidando com uma vida, ele não pode matar o paciente, né? Se ele errar, ele matou. Né? Não tem, né? Não é binário, né? É sim ou não. Né? Então, eu acho que essa cultura, que é um pouco do que a Ana fala dos valores, que tem que ter esse cuidado, mas ela também permeou o mundo de negócios. Então, mudar, falar, poxa, mas se eu fizer isso, isso pode gerar aquilo, então não faço. E aí, todos os elos da cadeia, na minha visão, tem uma inércia de paralisia. E a educação, apesar de eu ser apaixonada também por esse tema, porque acho que a educação ela é transformadora em todos os setores,
a educação é longa, né? Eu não vou mudar o médico, a cabeça do médico amanhã, ou com um curso, eu vou ter que fazer muita coisa para mudar. Então, é uma jornada longa. Então, a educação, para mim, ela é o ponto de partida. Sem ela, a gente não vai chegar nunca num lugar melhor. Mas ela não é o que vai acelerar o curto prazo. E por isso que eu gosto do que a gente está fazendo aqui. São vários tipos de negócio que estão contribuindo para tentar acelerar, né? Então, vamos tirar a dor do médico de começar a carreira tendo que pagar um consultório e não tendo consulta suficiente para pagar esse consultório. Uhum. Vamos tirar essa dor. É uma dor real, tangível, do curtíssimo prazo. Né, Ana, vamos tentar trazer um paciente que hoje tem um serviço público deficitário, que não consegue atender ele bem, e trazer ele para uma saúde melhor, que ele consiga pagar? Putz, é uma dor super real. E a minha dor super real é falar, poxa, o médico hoje tem muita informação, mas ele não tem quem fale para ele, essa informação é boa. Aqui você pode confiar. Esse cara que está falando com você, ele de fato estudou esse assunto. Perfeito. Acho que com a digitalização teve uma proliferação de Instagrams e podcasts e nananã, sem ter esse conteúdo. Então, o que a gente quer, a dor mais tangível, de curtíssimo prazo, fala, cara, vamos pelo menos ajudar ele a saber aonde ele procura a informação e que aquela informação é consistente, que tem referência, tem base, tem, né? Então, acho que tudo isso ajuda a gente a ver o ponteiro ir mexendo. Porque senão, longo prazo é tão longo que a gente fica na inércia da paralisia. E dentro de uma empresa grande você não consegue, porque ela tem muito a perder. E ela, às vezes, não tem tempo. Eu lembro na Sul América eu tinha a decisão assim, cara, vai estourar um bid sinistro mês que vem. Não dá pra eu pensar daqui 10 anos. Eu tinha que pensar no mês que vem, né? E numa empresa menor eu tenho esse eu tenho fôlego, uma né? frase que eu brinco, Ju, que é dar cavalo de pau em transatlântico é muito mais difícil do que em jet ski, né? Então... Mas Mas você pode aprender a dar cavalo de pau e aí depois fica mais fácil o transatlântico, Eu né? acho que as empresas mesmo têm ciência dessa amorosidade toda e acho que a gente vê que muitas estão criando corporate venture capital ou É muito atraindo difícil. startups exatamente porque as startups têm um outro tempo, têm uma velocidade muito maior e aí elas conseguem quebrar um pouco dessa áreas de inovação, elas simplesmente plantam ali Tem menos risco, né? Elas perdem muito menos risco. Mas eu sabe que só para fazer o ponto desse tema do Venture Capital, eu falei com um amigo meu de Venture Capital uns anos atrás, né? E eu tava até na BP, de Venture Capital. de venture mesmo. Tá. E aí ele falou, eu falei, poxa, Rô, eu queria inovar na BP, né? Um hospital centenário, como é que eu faço tal? Ele falou, pô, separa, cria uma unidade de inovação, tá, faz fora, porque você não vai conseguir ver. Aí eu falei, poxa, mas aí depois como é que eu incorporo tal? Então, acho que esse é o dilema, né? Todas as inovações acontecendo fora, a empresa também nunca muda a sua própria cultura, e esse é o maior desafio, né? A gente, na saúde, tem o desafio da escala. A gente tem poucas startups que ganharam escala, pouquíssimas, né? Então, tem um desafio de conseguir, de fato, escalar. Mas eu acho que é importante discutir. Mas eu acho que, né, juntando um pouco do que a gente conversou até agora, eu acho que tem duas coisas importantes. Hoje de manhã, né, que eu fui no evento do Inova HC e a gente foi falar sobre Open Care e tal, e eu ouvi uma expressão que combina muito do que a gente está falando aqui, né? Eu acho que na saúde, muita gente errou sozinha. Tá na hora da gente acertar juntos. Eu gostei muito desta frase, porque além da nossa paralisia de movimentação, eu acho que tem 2 pontos. Você foi muito feliz, Ju. É muito difícil mexer numa operação que trouxe aquela instituição até hoje, né? Seja tecnologia, seja laboratório, hospital, indústria farmacêutica. Então, é muito difícil você abrir mão do que te trouxe sustento até hoje. É mais do que tomar um risco. Vamos lembrar que a saúde é um ambiente extremamente regulado. Isso também é um limitante, porque eu acho que tem o desafio de você se posicionar. Mas, por outro lado, eu vejo uma grande iniciativa de oportunidades. Quando, vou pegar o seu caso de novo, Ana, você vê grandes laboratórios disponíveis a colocar lotes de exames e, enfim, procedimentos numa plataforma que dê acesso para o indivíduo que não tem plano de saúde, mas tem alguma condição de comprar. E você percebe isso por quê? Pela carência de uma inteligência de recurso distribuído. A mesma fala tem a ver com informação médica. Eu tenho muita gente falando muita coisa. Qual é qualificada? Qual faz sentido? Qual tem a evidência? E aí, agora vou começar com a Ju, a provocação, porque você falou muito da dor da qualificação da informação para o médico, mas também a dor da aproximação de uma maneira sustentável do médico com a indústria farmacêutica, que também está dentro do seu mapa, e eu queria explorar um pouco. Até muito pouco tempo atrás, aproximar a indústria farmacêutica do médico ou do estabelecimento de saúde era muito mal visto. Era muito desestruturado. E ainda é. E, ao mesmo tempo, vocês estão propondo esta aproximação.
E essa aproximação, ela traz um valor para o sistema. Como que você está vendo isso como dor a ser cuidada e este limite desse pudor ao médico com a indústria farmacêutica é compliance, não é compliance, eu posso? Como é que você está olhando para a pesquisa clínica? Primeiro, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu acho que o mercado de saúde parece um filme da Marvel. Tá todo mundo procurando quem é o Thanos, que tá destruindo o mercado, e quem vão ser os Vingadores que vão vir salvar o mercado. Excelente. E eu falo, cara, assim, somos todos Thanos. Né? Todos nós, todo hospital, operadora, farmacêutica, médico, paciente, regulador, todo o sistema de saúde está fazendo alguma coisa que está ajudando a destruir o mercado. E os Vingadores não virão, porque não existem. Somos nós também que temos que achar a solução. Então eu não gosto muito dessa vilanização de um elo da cadeia. Eu acho que ela emburrece, a gente apontando o dedo para o outro, quando a gente também tem parte do problema. E as farmas, por N razões, algumas fazem sentido, ficaram muito vilanizadas por muitos anos, e ainda são. De novo, tem coisas que fazem sentido. A gente viu alguns movimentos de algumas farmacêuticas, alguns medicamentos, que de fato geraram epidemias, pandemias de doenças que também não deveriam. Mas eu não acho que a farma é um grande vilão desse mercado. Acho que ela é parte do problema e parte da solução. A mesma coisa vale para o médico. Né? O médico tem médico super bacana, bom. Eu tenho vários amigos médicos e eu admiro demais os médicos. Acho que é a profissão, talvez, para mim, mais incrível, porque é a única que o cara tem que manter a vida inteira estudando e pesquisando e fazendo e atendendo. O cara multitask, né? Eu, como gestora, se eu não quiser ler um livro o ano inteiro, eu consigo sobreviver. Não vou morrer sem ler um livro. Um médico não consegue. Ele tem que estar atualizado. Então, eu admiro muito. Mas também tem os caras que fazem má prática, fraude, todos os problemas que a gente escuta quando eu estava na cadeira de seguradora, a gente escuta. Então, eu acho que aqui o papel que a gente quer ter é desvilanizar e aproveitar o que tem de melhor em cada um dos elos. A farma é uma grande geradora de conhecimento e solução. Sim. Ela cria medicações e tratamentos e tecnologias que podem ajudar muito a melhorar. A gente hoje já não morre de câncer como morria há pouco tempo atrás. Né? A gente já não morre num AVC, num infarto. Né? A vacina. Então, assim, a farma é super fundamental. Qual é o erro? Você fazer uma venda indiscriminada de um medicamento sem o protocolo e evidência científica adequado. O médico é um cara que está lá na ponta, precisando dessa medicação, dessa tecnologia, precisando entender como é que ele usa, para quem que ele usa. Então, juntar esses dois elos, mas de maneira isenta, né? E esse é o nosso posicionamento, ser um curador independente. Eu não vou lá vender para o médico algo que eu não concordo com a farma, que não tem evidência científica. E eu não vou lá para a farma falar que eu vou trazer um monte de médicos e fazer a fala que ela quiser. Eu vou juntar os dois elos naquilo que faz sentido. Então, a gente está, por exemplo, fazendo projetos com algumas farmas em que a gente tem tecnologias carésimas e super revolucionárias, que o grande ponto é achar quem é o paciente certo. Porque se você aplicar para vários, você quebra o sistema. Então, você tem que falar, poxa, para esse protocolo, para esse paciente, nesse timing. Então, o que a gente está fazendo é pesquisa de real-world data com soluções de educação para o médico saber identificar aquele paciente e a gente conseguir medir que ele está aplicando para a pessoa certa. Isso muda a medicina, né? Mas não vai lá para o caminho ruim que pode acontecer de uma farma vender um medicamento que ela não deveria ou para quem ela não deveria. Então, para mim, essa desvilanização é usar o que há de melhor. A farma gera muita tecnologia, a gente tem que ajudar o médico a entender essa tecnologia e usar do jeito certo. Isso muda acesso, né? Quando a gente fala, você coloca à frente também o médico, a tecnologia, o paciente e o sistema. E acho que acesso é uma palavra muito forte. Quando eu gosto muito de um case, eu vou pedir licença, ou melhor, eu vou pedir para você contar a história de uma jornada muito simples de um cliente da Trevo, e eu me emociono toda vez que eu ouço, até porque eu fiz um pedacinho parte dessa história, que é a discussão do acesso, né? Eu acho que se tem uma palavra que nos une, os quatro aqui, é uma busca incessante de acesso, né? E aí a Trevo nasce depois de home care, GSC, você não contou nada, mas qualidade, ONA e todas as coisas que você já se envolveu, né, Ana? Você volta com uma discussão de acesso. Provavelmente questionada, pô, Ana, você já foi tanto, vendeu sua empresa, um dos maiores grupos do país, aí você sai e funda a Trevo, né? Faz sentido? E aí você me deu a melhor resposta com esse case. Conta pra gente, Ana. Essa história. Obrigada pela oportunidade de contar, mas é que, de fato, acho que é isso. E aí, assim, é meio jargão, né? É propósito, né? Porque hoje tudo é propósito, mas de fato né? Acho que constituir, sair, montar Trevo é uma questão de propósito, devolver para a sociedade um pouco do que eu recebi, né?
e podia ter feito isso via filantropia, mas nunca tive no terceiro setor, então a ideia era como é que a gente consegue construir uma empresa de impacto. E aí, contando um pouquinho desse caso, a Lu aqui é uma super sponsor das ideias, assim, então quando a gente fala, vou fazer, o que você está fazendo aí? Não, como é que eu posso ajudar, tal? E aí, enfim, ela tinha uma pessoa próxima dela que estava precisando de um exame, e aí, contando o caso clínico, assim, era uma criança que estava com seus 10 anos e com baixíssima estatura, tinha passado no SUS, no sistema público, na verdade, tinha conseguido, inclusive, passar no endocrinologista, na especialidade, que já deve ter demorado quase um ano para ele conseguir passar, e aí tinha sido prescrito para ele o hormônio de crescimento. Só que para laudar o hormônio de crescimento, para ele conseguir buscar, né, o sistema público fornece, né, para ele conseguir buscar ali a gratuidade do hormônio, ele precisava que o pedido médico viesse junto com o exame. E o exame no sistema público estava demorando mais de 12 meses. O que para uma criança de 10 anos, com uma superestatura baixa, ficar 12 meses esperando é perder a janela de oportunidade de crescimento. Absolutamente. E esse paciente tinha buscado no privado valores. A questão hoje, a disponibilidade de preço de valores no privado são de quem consegue estar lá, né? Que são grandes marcas e que, pelos seus motivos, têm preços particulares muito altos. E aí, essa pessoa não conseguia comprar um exame que estava custando em torno de 800 e poucos reais. Conseguia margens de 5%, 10% de desconto. De desconto e tal. E aí, a Lu falou para ela, poxa, entra na Saúde Trevo e vê o que acontece. Resumindo, o exame na plataforma custava R$135. E, de fato, a plataforma traz valores de 5 a 9 vezes menores, assim. E aí, ela entrou na plataforma, comprou o exame, fez no dia seguinte, uma semana saiu o resultado, anexou o pedido do médico, foi no posto de saúde e conseguiu o GH. Já está no seu segundo ciclo. Coisa que ela demoraria um ano para chegar. Então, na verdade, quando a gente fez a constituição do Sistema Único de Saúde, né, era para ser um sistema único, não era para a gente ter o sistema público e o suplementar. Porque hoje o SUS, na verdade, como sistema único, deveria unir todas as partes. E a gente, na verdade, tem 2 sistemas muito separados. E falta um caminho do meio que acontece em países da Europa e outros países, né, que são até mais autossuficientes do que a gente, do ponto de vista público. Desculpa. Mas que existe um modelo de saúde complementar, né? Quando eu estou no sistema público e eu encontro uma barreira para avançar naquele tratamento, né, eu consigo ir no privado, acessar um particular que tenha qualidade, transparência, preço adequado, uma jornada digital que eu consiga agendar. Prontidão, né? Prontidão. E aí eu faço aquilo e volto para o público para continuar a minha jornada aqui. Então, assim, e isso, né, essa saúde complementar, o Brasil se auto-sabotou. Quando você fala do Marvel ali, porque esse é um dos problemas que a gente construiu, né? E a gente construiu porque o mercado privado, nós provedores do mercado privado, e eu fui provedora do mercado privado há anos, a gente foi treinado a vender para as operadoras de saúde, para o mercado da saúde suplementar. Então, quando alguém chegava para você e falava, mas você vende home care no particular? Estou falando de mim, até para não falar de ninguém. Claro, aí o preço do home care no particular era sempre maior do que o preço do home care, que hoje em dia é porque existia uma lógica ali. E aí o coitado que precisava da atenção domiciliar em casa nunca conseguia acessar, porque o preço era muito mais alto do que o preço que você vendia para a operadora. E a gente não conseguiu se constituir como provedor privado capaz de ter, de novo, né, acesso, transparência, prontidão, agilidade, uma jornada digital, fazer o cara conseguir consumir esse serviço dentro da necessidade dele. E para mim, acesso é sobre isso. Como é que a gente consegue construir esse novo sistema que não vai acabar nem com a saúde suplementar, muito menos com a saúde pública. Ele só vai complementar para que as duas, o mercado privado, e aí não estou falando da saúde suplementar, o mercado privado de provedores, consiga, na verdade, acolher, né, o quem está lá fora e no out of pocket consegue comprar um pedacinho da jornada. Até porque esse mercado hoje é bastante relevante, né? A gente está falando de um mercado de saúde que hoje é 822 bi, né, fechado em 23,
com 284 no que a gente chama de suplementar privado, mas 151 bilhões de reais em 23 foi saúde complementar. Uma projeção com passar, uma projeção de 2031 de ser maior do que a saúde suplementar. Então, hoje, a gente percebe que o paciente, de alguma forma, provoca uma agenda de transformação. E aí, eu acho que traz uma discussão, João, com o nosso universo Clinacare, porque o nosso médico, o nosso profissional de saúde, né, o nosso Clinaclubber, ele hoje tem um grande desafio nos modelos de credenciamento. O serviço ambulatorial é super dificultoso sob o regime de credenciamento, com todo carinho e respeito a suplementar aos meus colegas, mas o consultório é o mal necessário para compor uma rede. E aí, quando você olha a oportunidade de você ter um modelo de acesso ambulatorial, seja por outra via de financiamento, isso já traz um universo de rentabilidade para o nosso profissional diferenciado, porque ele busca esse profissional e ele não sabe, esse paciente ele não sabe onde está. Agora, tem uma coisa importante que eu acho que vale a gente colocar aqui, que é o seguinte: tudo isso é possível se for integrado. E eu acho que tem um grande desafio. Você sabe que na minha história de consultoria, eu trabalhei com algumas farmas em projetos de go-to-market, entendimento, principalmente na introdução de novas tecnologias no Brasil. A grande dificuldade é onde está o paciente, né? Onde está o médico já é desafiador, mas aonde está o paciente é muito mais. Por quê? Porque a gente tem uma desintegração da informação. É chover no molhado, a gente fala isso há muitos anos. Mas Open Health, Open Care. Falamos de Open Care hoje. Mas a grande busca é que a gente não tem o sistema integrado. E aí uma mudança que a gente percebe é que o paciente está buscando laboratórios, médicos que possam disponibilizar sua informação nas suas wallets. Interessante como hoje tem um movimento de você carregar os seus dados. Ainda é muito incipiente, mas tem uma agenda que está movendo, inclusive, a discussão da saúde complementar, seja no modelo de cartões, seja no modelo do que for. Então, assim, eu vou hoje na Trevo, o resultado do meu exame fica numa walletzinha que eu posso acessar, independente se eu usei no meu sistema de plano de saúde ou paguei diretamente. Isso ajuda muito na possibilidade do indivíduo carregar suas informações. É só um começo, mas é um movimento onde o paciente ou o beneficiário muda o sistema. O grande ponto que a gente traz para os nossos clientes, né, João, é como que a gente ajuda o profissional de saúde a se conectar com tudo isso. Porque a gente já passou por alguns movimentos. Prontuário único do paciente, já sabemos que não vai existir. Não tem como. Num sistema antigo fragmentado, não teremos um prontuário único do paciente. Uma forma de integrar com resultados, registro eletrônico, o Conect SUS, que foi uma ferramenta poderosa. Todos nós usamos o Conect SUS. Imprimimos lá o nosso certificado de vacinação e isso está cada vez mais reconhecido, mas é muito limitado. Hoje a gente traz para os nossos anfitriões e profissionais de saúde uma caixa de ferramentas, né? Então, hoje a gente está carregando no nosso sistema, disponibilizando serviços de prontuário, registro e tudo mais, mas ainda é muito incipiente. Mas você sabe, Luca, eu acho que tem um primeiro movimento de integração que eu acho que está sendo feito e que vocês, até acho como o Clinacare estão fazendo, a gente também. Eu acho que tem um outro problema na saúde. A gente vive um modelo, obviamente, no Brasil hospitalocêntrico. Então, a gente cuida de doença e por mais que essa discussão exista, e eu participei ativamente dessa discussão por 20 anos, assim, promoção, prevenção, atenção primária, coordenação de cuidado, continuamos vivendo a doença porque a gente imita os Estados Unidos, é hospitalocêntrico, continuamos hospitalocêntrico. E vai ser muito difícil mudar isso em alguns setores do sistema de saúde como um todo. Mas, e isso traz para a gente um outro problema, né? A gente tem um CAPEX investido em saúde absurdo. E o que não falta na saúde são portas abertas, com ociosidade e que precisam ser utilizadas. Nossa tese é baseada nisso. Exatamente. E aí é por isso, e eu estou trazendo isso porque isso tem muito a ver com o que a Saúde Trevo está fazendo também, né? A gente, de novo, assim como eu fiz com a atenção primária, que eu não tinha a intenção de montar uma clínica de atenção primária, e não tem nada contra com quem tem, mas é só a minha visão de temos que ser asset light, porque o asset light traz para o sistema uma leveza e uma agilidade que ele precisa ter.
é o que vocês estão fazendo com os consultórios. Então, e esse já é um grande passo, né? O médico poder locar o dele, ou não precisar ter o dele, e poder ter a disponibilidade de usar quando ele quer, por um preço muito mais acessível, gera acesso e integra-o numa cadeia que seria impensável se não existisse a ClinaCare. Um laboratório pequeno, de um faturamento que vai lá 2 milhões ao ano, que só tem um exame de análises clínicas, aquele paciente que precisa fazer um Papanicolau, um hemograma, uma mamografia, um ultrassom, não vai nele somente, né? Porque não vai resolver o problema. Então, ele fica ou no público ou vai ter que ir num grande. Quando você cria uma plataforma onde você integra diferentes laboratórios e permite que esse paciente faça a jornada e compre de 1 e 2, como se ele fosse num plano de saúde, tivesse uma jornada única, ele paga uma vez só, recebe o token, vai em 2, pega o resultado dele no mesmo lugar. Você dando a possibilidade de integração para esses prestadores também e para esses pacientes. Então, eu acho que são movimentos assim, né, que a gente começa a fazer, porque eu desacredito que a gente terá um banco de dados único, não seremos Japão, entendeu? Nem Singapura. Nem Singapura, nem Israel. Exato. Né? Nas próximas décadas, diria eu, estou sendo talvez meio pessimista, né? Eu sou mais otimista, mas ainda assim vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Então, assim, a gente precisa de soluções que caminhem para integrações e parcerias, como eu acho assim, o sistema tem que deixar de ser um sistema de soma zero. Não dá mais. Tem que ser win-win-win. Né? O que eu posso fazer com a Ju, que gera valor para ela, que... É isso aqui o que a gente está fazendo, né? Como é que a gente pode gerar valor? Que é isso, né? A gente está conversando aqui de diferentes parcerias que podem acontecer para um gerar valor para o outro, para que essa integração inicial para prestadores de serviço ou pacientes, ela aconteça dentro de um fluxo de informações ou de ofertas de serviço que permitam que eles caminhem de uma maneira mais tranquila num sistema que hoje não existe. Eu sinto que a gente está vivendo uma terceira onda pós-pandemia, assim, né? Quando a gente começou a montar o modelo de negócio, a gente estava em plena pandemia, e a gente viu que era um modelo da saúde completamente hospitalocêntrico, e que durante a pandemia a gente viu as farmácias se tornando pontos auxiliares para a distribuição de exames, para coleta de exames, inclusive. E quando a gente entendeu que a Clina, que um marketplace de consultórios poderia ser a terceira onda, foi aí que a gente realmente falou, isso vai diminuir o custo da saúde como um todo, porque a gente vai utilizar, além das farmácias que já eram um novo ponto, a gente pode utilizar um monte de consultórios que está completamente operacional e com ociosidade e simplesmente conectar, dar acesso, que é a palavra que você trouxe, dar acesso ao profissional de saúde que está buscando um local de atendimento para ele ir até o paciente. Então, não é mais o paciente que precisa ir até o hospital ou que o paciente precisa ir até o consultório, né? O profissional de saúde pode chegar ainda mais perto através de uma distribuição inteligente. E aí a gente se deparou com algumas mudanças de comportamento também que existem no mercado, né? Então, a gente está falando de profissionais de saúde que sempre desejaram, acho que por cultura, ter o consultório próprio, né? Ter o seu próprio currículo atrás da parede. E aí a gente foi até buscar na educação que as próprias universidades, elas traziam no conteúdo da formação ali como administrar o seu consultório, né? O cara está acabando de se formar e já estão colocando ele ali para administrar, para ter um consultório próprio. O cara vai chegar no mercado já com um monte de custos, né? Então, acho que é muito intrínseco, né, a cultura. A gente está fazendo um movimento aí que está empurrando mudanças de comportamento. Então, seja em ter o consultório próprio, seja no início dessa jornada que está na educação, onde ele, de repente, pode ter, não tenha seu consultório próprio, tenha um consultório pay-per-use. Vai ser mais custo-efetivo para você, né? Exato. Então... O Ju, você trabalhou em muitos elos da cadeia de saúde, né? Em 8 anos. Você foi grande provedora, né? A Beneficência Portuguesa é um grupo muito relevante e referencial. Você trabalhou no elo da operadora, com uma operadora respeitada, enfim. E agora você entra para esse universo de aproximação do médico, como você falou, que foi o vilão e depois ficou sozinho, isolado, na pandemia se reinventou. A gente falou um pouco do que você entende de dor neste momento de informação qualificada, de aproximação da farma,
Mas você entende que o cliente do médico, o paciente, também mudou? Chega para vocês, através dos médicos que vocês tocam, uma necessidade de uma nova relação com o paciente, uma nova relação de comunidade médica e de compartilhamento? Você sente isso também? Não, eu acho que super mudou, como disse o João, acho que a gente já está vendo a terceira ou quarta onda pós-pandemia de transformação de modelo de negócio. Eu acho que o paciente já vinha mudando na busca por informação, né? Então, uma parte de quem frequenta os nossos sites, a gente está agora lançando uma nova plataforma que agora em maio vai estar integrando tudo que a gente tem, mas a gente era meio fragmentado, tinha vários sites. Um pedaço importante é paciente buscando informação, né? O Google hoje o paciente usa pra caramba para entender uma doença. O tema da prevenção cada vez mais, por isso que a gente teve a explosão aí de programas de nutrição e cuidados e suplementos, e a indústria de suplementos nos Estados Unidos agora está aqui no Brasil também booming, né, assim, crescendo horrores e tal. Porque eu acho que o paciente, a pessoa, né, não é nem o paciente que a gente tem para chamar de paciente, né, a pessoa que está no sistema, ela está buscando mais informação e ela chega muito mais habilitada para discussão com o médico. E por isso que esse médico também vem entendendo que ele tem que estar muito mais entendendo o que ele vai discutir com o paciente, mais preparado e com ferramental para ele acionar rápido, porque essa pessoa vai questionar ele se ele não estiver fazendo a conduta que ela acha que é a melhor conduta. Acho que a digitalização mudou muito a relação, tá muito mais fácil você falar com a pessoa, né? Então, você vai lá no telefone e faz uma consulta, e faz uma discussão. Você quer, né? O WhatsApp dos médicos virou um caos, porque o cara tem que ficar respondendo na mensagem do paciente o tempo todo. Então, enfim, acho que tem muita mudança acontecendo. O que eu sinto que ainda não é, a gente estava falando, nós estávamos falando, fui pensando aqui, ainda não aconteceu, é que, por exemplo, quando você pega outros setores que mudaram mais rápido, né, quando a gente fala de digitalização em banco, que é um setor que eu vi, então eu conheço bem também, já aconteceu há muito tempo. Quantos anos a gente tem aplicativo no celular do banco? Você faz tudo quase. Sim. Né? As agências quase hoje não são usadas mais. Mas já tinha caixa eletrônico antes, já tinha internet banking antes, já tinha call center antes, já tinha, né? A mudança no mercado bancário que criou o Open Bank, viabilizou o Open Finance e tudo mais, ela veio porque os próprios bancos começaram a entender que conhecer os seus clientes de outras óticas ia ser relevante para eles. Se a gente pensar, a primeira forma de você ter um Open Finance foi a TED e o DOC há 20, 30 anos atrás. 20 anos atrás. Né? A gente na saúde não fez ainda nem esse passo mínimo. Por quê? Porque a gente é muito fragmentado. São muitos elos da cadeia que é difícil se juntar. O banco não tinha tantos elos. Eles se juntaram lá na Febraban, criaram um arbitrador, uma câmara de arbitragem e conseguiram fazer essa mudança acontecer. A gente não consegue botar os elos juntos, né? A gente mal consegue que os próprios, dentro do próprio elo, né? A ANAP, na saúde, né? Tarará, cada um está discutindo e dentro do próprio elo você não tem acordo. E o consumidor não se apropria desse pedaço. Ele se apropriou do conhecimento da saúde, mas ele não se apropriou de como ele quer ser gerido, né? Ele não vai lá e questiona a operadora o que é a qualidade de um plano de saúde. O que é uma entrega boa de qualidade? O que o hospital tem que me fornecer? Ele não questiona, às vezes, o próprio médico, né? Assim, poxa, o que é a terapia adequada para o meu filho com autismo? Será que 40 horas semanais é razoável e vai ser bom para o meu filho mesmo? Ele assume, por definição, que aquele ente que está falando com ele sabe mais, é soberano, né? E que aquele ente vai definir o cuidado dele, portanto, é a melhor pessoa para falar com ele. Então, essa parte que, para mim, ela é essencial, ainda não mudou. E por isso que eu acho que a mudança da saúde demora mais, porque o consumidor não está exigindo ser melhor atendido. Ele continua achando que o médico é soberano e que o resto do sistema está lá para servir o médico e, portanto, ele está garantido através do médico que ele vai ser seguro. E aí ele questiona pouco, né? Então eu vejo que a transformação vai mais lenta também por isso. É fragmentado, tem todos os planos que a gente já falou, mas também porque a pessoa ainda não se apropriou, né? Quando a gente fala de não ter o prontuário único, você fala porque o paciente não quer, ele não pede para ter seu próprio prontuário. Ele se submete aí no mesmo laboratório toda a vida para ter o histórico, em vez de questionar por que os outros não têm acesso ao meu dado. Mas é porque ou ele está no público, ou ele está no privado. É o meu contraponto, Ana, exato. Hoje ele não toma conta porque o out of pocket ele é muito pequeno. Ainda. E a gente e a gente começa a ver isso hoje. Eu vou dar esse exemplo até me usando também. Eu gosto de me usar para... Assim, você acha que eu sabia quanto custava a ressonância que eu fazia? Assim, eu já operei o joelho 2 vezes. Então, assim, eu já fiz algumas ressonâncias. A gente faz esporte o tempo todo. Não sabia. Eu acho que eu comparava valor de laboratório para... Não, porque eu pago meu plano de saúde. Aí eu olho lá, a gente, na verdade, escolhe plano.
Obviamente, existem diferentes maneiras, mas os 4 que estão aqui sentados na sala, tenho certeza que a hora que fala qual é o plano, a primeira coisa que você pergunta é qual hospital que tem, qual é a marca do laboratório que tem, me pergunta qual é a qualidade, é pelo branding, né? E aí, assim, sabe quanto custa, né? Então, você vai lá, a ressonância, vai lá e faz, exame, vai lá e faz, eu lembro que há muitos anos... Não se sente dono, porque assim, a gente paga um cartão de crédito que dá direito a um consumo ilimitado, né? Então, você não se torna proprietário. Agora, quando você vai para o out of pocket, a coisa começa a ter uma outra... E é por isso que eu acho que a transformação, quando fala assim, a transformação da saúde virá da onde? De fora. Eu acho que tem um número importante que corrobora o que você está falando, Ana. Estava vendo telemedicina em serviços de operadora, tem essa atividade de 62%. Eu vi semana passada, tive a oportunidade de dividir um painel, que a pessoa é atendida na telemedicina, num pronto atendimento, ou é encaminhado um medicamento, ou feito um exame e ela volta para a telemedicina. 62% dos casos das pessoas que fizeram uma teleconsulta resolveram o seu problema. No cartão, isso vai para 85%, porque o indivíduo pagando. Então, ele usa e requer daquele recurso, porque sai do orçamento direto. Né? Mas eu, como uma boa otimista, eu acho que dos 4, eu sou a mais otimista aqui. Sempre, né? Sempre, Lu, em todos os nossos encontros. Eu acho que a saúde, ela sai da 4ª prioridade da vida do brasileiro para a 2ª. Eu repito isso porque isso, para mim, é muito importante. Quando você coloca que a saúde está à frente de moradia e educação, porque moradia era o teto, educação era a capacidade de migração social. Então, uma família pagava para um ente mudar, migrar todo mundo. E depois da pandemia, saúde vem depois de alimentação. Eu acho que isso é um marco para o nosso comportamento. Talvez seja uma janela pós-pandemia. Mas isso foi medido agora, em 24, no primeiro trimestre, e se mantém nesta posição. Então, isso traz um lugar de que quem pode, tem alguma condição, e junta alguma condição de dinheiro para complementar, como esta pessoa que foi buscar o exame para o seu filho, ou o ultrassom para uma gestante da família, ou uma consulta para um idoso, ou às vezes só uma tomografia para uma queda, eu percebo que a gente tem um sinal importante de comportamento. Nesse caso, eu acho que eu sou otimista, assim como você, porque eu não acho que é uma fase pós-pandemia. Haja visto que o mercado da saúde suplementar não vem crescendo. Exato. Né? Então, se fosse... É um mercado que não cresce. A gente fica ali batendo na trave todo ano, a gente caiu, aí a gente subiu, aí a gente cai, né? aí a gente fica assim, né? Não. E os 3 milhões de vidas que cresceu foram de planos de idosos, desculpa te interromper, então, que é uma família que juntou dinheiro para comprar. Não é que cresceu, ela voltou ao nível de 2014. Então, a gente está falando de um mercado há mais de 15 anos que não cresce. Exato. Qualquer outro mercado tinha explodido, né? É porque saúde não dá para explodir, porque o governo não consegue arcar. Então, a gente mantém ali e vai fazendo todas as questões que têm que serem feitas para isso acontecer. Mas, então, neste ponto, eu sou tão otimista como você. Eu não acho que é uma bolha pós-pandemia, de jeito nenhum. Eu acho que, assim, o mercado não cresce, mas a população brasileira cresce. Envelhece. Né? E envelhece. Então, as pessoas estão tentando achar alternativas, de novo, isso a gente tem visto, né? E por que a gente tem visto? Porque a primeira barreira que ele encontra, né? Existe uma rede de atenção primária razoavelmente bem montada, quer dizer, no Brasil a gente tem 3 mil SUS, porque são mais de 3 mil municípios, e cada município tem a sua prática, né? Tem, né, obviamente, a regra geral, mas Sim. Em termos de investimento, etc., tem. Mas, de uma certa maneira, se você hoje precisa de uma consulta ali na UBS ou está passando mal, vai para a UPA, isso você consegue, de alguma maneira, ser atendido, né? Na maior parte das localidades. O primeiro bloqueio que você tem é o exame. Aí você chega lá, precisa fazer o exame para fazer qualquer coisa. Aí pronto, a partir dali começa o delay. E as pessoas hoje estão buscando, obviamente que não são os 163 milhões de brasileiros que dependem do sistema público, porque nem todo mundo tem renda. A gente é um país muito pobre, né? Mas a gente tem lá, desses 163 milhões, tem uma parcela grande, né? Tá aí, né? Entre 80 e 80 milhões, que tiveram em algum momento, e a gente tem esses dados lá, porque assim, a gente fez o corte baseado, né? Essa população em algum momento teve acesso a crédito para comprar carro, casa, moto,
etc. Então, famílias com uma renda média mensal familiar acima de R$ 2.300, R$ 2.500 já estão conseguindo consumir alguma coisa no out of pocket na saúde, né? Talvez eles não consigam fazer a cirurgia, mas eles vão se juntar para fazer o exame, eles vão fazer uma consulta eletiva, eles vão... E existe uma outra coisa também, uma transformação que acontece no sistema, que é quando eu, né, fiz faculdade, de novo, falei que eu estou fazendo 30 anos esse ano, eu fiz Santa Casa. Santa Casa é super pública, né? Então, aí a gente tinha ali uma restrição a usar, inclusive, qualquer recurso que viesse de fora. Tipo, fez exame fora, fez consulta fora. Público é público, track aqui. Não. Hoje não, né? O sistema sabe que ele não consegue absorver tudo, ele é insuficiente. Então, cara, você conseguiu ir lá consumir e voltar? Beleza, a gente... Obviamente que vamos ter diversas conversas filosóficas em relação à equidade aqui, mas, do ponto de vista prático e assertivo, na verdade, isso faz com que a gente desafogue o sistema. Né? E não tem jeito. Né? Sinai, quando a gente estava estudando, né, a gente ficou 6 meses com think tanks, né? Sempre estudei modelo de saúde no mundo inteiro, mas nessa época foi uma delícia, podia ir me debruçar de novo. Cara, quando você vai olhar lá a Suíça, que tem sistema público, cara, tem 30% de consumo no out of pocket ali da saúde complementar. Sempre, perfeito. Porque tem fila, não é fila de 6 anos, é fila de 3 meses. Aí o cara consome, mas o sistema não é suficiente, então, ou autossuficiente. Por isso que novas avenidas precisam ser criadas. E aí eu acho que aqui, quem está sentado nessa mesa é responsável, cada um com seu papel, seja de fazer o médico transformar ali no começo até da jornada, né? Seja da gente poder criar um agregador de oferta, seja na questão de educação, etc. e tal, de falar, cara, existe um novo mercado. É isso. E são essas parcerias que vão acelerar muito mais do que esperar isso da iniciativa pública. E a gente tem sentido esse novo mercado, né, João? Quando a Clina nasceu, ela nasceu muito vocacionada para médico. E hoje a gente percebe que a gente tem outros profissionais de saúde, a gente não está falando só do médico, a gente vê dentistas, a gente vê biomédicos, outros profissionais buscando essa aproximação com o paciente na ponta, agregando valor. Porque você falou uma coisa importante, a nossa população ela até não cresce como a gente tinha estimado, mas ela envelhece. Né? A frase resultante do trabalho do IBGE, a gente envelheceu antes de enriquecer. Isso é muito desafiador. Eu tive uma reunião, essa história é muito engraçada, tenho que contar, gente. Lá atrás, sei lá, 2000, e quando que a Dilma era presidente? 2010, 2012? Por causa da UI, do ex-UI, aí eu acabei entrando no primeiro grupo de mulheres do Brasil e a gente foi lá, todo mundo para Brasília, numa reunião com a Dilma. E aí, estava sentada a Dilma, estava do meu lado a Gleisi Hoffmann, eu, porque era a ordem alfabética, eu começava logo. E aí ela fez um discurso e falou de saúde, e falou, não, que o Brasil vai enriquecer. E já tinha 1 milhão de estudos dizendo assim, se a Europa está com esse problema de previdência e envelhecimento, imagina o Brasil, né? E a gente vai envelhecer, e era assim, né? Em 30 anos, a gente tá falando, a gente vai envelhecer mais do que a Europa demorou para envelhecer em 100, assim, e sem dinheiro. E aí ela falou, né? Não tô falando de política aqui, só tô comentando o fato. E aí ela falou, soltou uma dessas, assim, não, porque a gente vai enriquecer antes de envelhecer. Aí você me conhece, não me aguentei, né? Aí eu levantei a mão. Aí você quer falar, então... Não vai. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não vai. Existem esses estudos. Daí, na hora, ela, tá bom. Pega o telefone dessa menina, né? Adoro. 10 anos. Que depois a gente vai falar com ela, tipo, as coisas para me jogar para fora, né? Mas era tão absurdo ela falar que a gente ia enriquecer antes de envelhecer, assim, que não deu para não levantar a mão. Esse que é o meu dilema, talvez um pouco menos otimista que vocês. Porque apesar de eu concordar, eu acho que tem que ter a saúde complementar, como vocês estão chamando... E eu acho que a gente tem que buscar soluções, eu acho que pelo empobrecimento da população, pela falta de ticket e tal, a gente tem uma dificuldade de você, apesar da saúde ser o segundo, né, desejo, maior. a pessoa tem uma dificuldade de colocar o dinheiro realmente lá. E a saúde, ela só é urgente quando a pessoa está doente. Sim. Senão ela não é urgente, né? As pessoas só pensam na saúde quando elas estão doentes. E essa é uma mudança que a gente ainda não conseguiu fazer de prevenção e promoção e... Né? A gente fala muito disso, mas isso ainda está nas classes altas, né? Na classe pobre,
né? Não tem, vamos fazer ginástica e comer fit, né? Barrinha de cereal. Vamos comer. Né? Vamos comer. Então, meu medo um pouco, sem querer desanimar os empreendedores que estão nos ouvindo, mas eu acho que para a gente solucionar, a gente tem que ter clareza do problema, né? E ter a tangibilizar o problema, né? Para mim, eu acho que para ganhar escala, e aí eu não gosto muito do agile na saúde, eu vou confessar, porque eu falo que fazer um MVP é legal, desde que você consiga depois escalar. E o agile na saúde, muitas vezes faz um MVP que depois você não consegue escalar, e aí não adianta nada, né? Assim, você fala, tem um monte de exemplos de modelos que a barreira da escala, eu não consigo replicar porque eu não tenho enfermeira suficiente para cuidar. Eu não consigo replicar porque não tem médico, porque não tem clínica, porque... Aí acabou, o MVP não valeu, não virou o carro. Conclusão, né? com MVP. Então, para mim, o desafio que eu acho que a gente tem que pôr todas as cabeças para pensar é falar, com um ticket baixo, eu preciso ser eficiente, eu preciso ter custo baixo, que é o que a Ana trouxe dos exames, né? Se eu não tiver um exame que é extremamente barato, essa pessoa não vai ter out of pocket para pagar. Ela não tem dinheiro para pagar. Não tem. Né? Porque se ela tiver 300, 400 reais, ela compra um plano hoje, por mês. Então, a gente tem que achar soluções que a gente consegue, de fato, levar um custo baixo, com uma qualidade adequada, que esse é um desafio, né? Como se equilibrar custo e qualidade, e de uma maneira escalável. Por isso que eu acredito muito, por exemplo, na iniciativa de vocês da Clina, porque você tira do médico um custo que é completamente desnecessário, ele não precisa ter um consultório, né? Isso é só... É a mesma coisa que eu, como executiva, falar, eu sou uma executiva bacana porque eu tenho 10 mil funcionários embaixo de mim. Né? Isso não me gera uma boa, né, marca. É a mesma coisa, o médico fala que tem um consultório, é quase que um símbolo de status e poder, desnecessário. Se eu não tirar esses custos da mesa, eu não vou conseguir servir essa população, porque ela é extremamente pobre, né? E ela tem que dividir o dinheiro dela entre pagar a comida e água, e luz, e gás, e tararau. E a saúde, apesar de ser relevante, ela vem depois, porque ela às vezes não está acontecendo naquele momento. Eles nem têm a noção de que a saúde já está deteriorada. Eu concordo com você, Ju. Eu acho que a gente tem 35 milhões de pessoas vulneráveis. Alta vulnerabilidade. Alta não é nem vulnerável. alimentar. A gente não está falando de moradia. Mas eu acho que tem um espaço importante de conscientização, né? A frase que se deu por esse estudo feito do varejo é: eu preciso estar forte porque pode vir outra pandemia. Então, essa percepção de força está associado a um olhar de alimentação, um olhar de não esperar, porque antes havia um pesar, né? As pessoas esperavam 3 anos um exame, agora não dá mais. E aí, acho que a busca da alternativa está posta. Mas acho que seu ponto, a gente é um país que tem ainda muita é um país pobre. E a minha provocação nisso é porque eu não vejo tanto esforço de a gente reduzir custo e ser mais eficiente ainda. Estamos aqui para isso. Isso, por isso eu estou elogiando, né? Porque eu não vejo esse esforço de maneira ampla. Eu acho que tem um ponto... E a gente precisa achar esse caminho, Ju, né? Que isso a gente tem visto. Realmente, a pessoa vem e aí a saúde treva, ela não tem recorrência. A pessoa até fala, mas eu preciso pagar alguma coisa para conseguir comprar o exame mais barato? Não. Você entra lá, o trabalho é nosso, de trazer... Por isso a gente traz o long tail aqui da cadeia de laboratórios, que são os preços realmente mais baixos, né? Um hemograma que você vai comprar num laboratório de Tier 1 ali, né, por 60, 90 reais, você compra lá por 6 reais. Assim. A gente está falando de pouca diferença, a gente está falando de uma diferença absurda. Né? Uma mamografia que nos mais baratos vão estar 370 reais, você está pagando 125. Então, é acesso mesmo. Mas eu acho que, mais do que isso, assim, a recorrência para essa população é muito difícil, porque compete com a gratuidade do SUS. Isso. Então, você não pode ter uma recorrência que vai competir com a gratuidade do SUS, porque diz, não, eu vou ficar pagando aqui... Não é o objetivo. 200, 300 reais todo mês, até porque quem compra sempre é a mulher e nunca compra só para ela. Ela compra para ela e vai comprar pelo menos para o filho e para o marido. Então, não é nunca um só. Então, é difícil concorrer com a gratuidade. Então, por isso que o evento tem que ser o evento que ele está precisando e num valor muito baixo. E precisa de escala, com absoluta certeza. E para isso, só tem uma coisa que a gente precisa fazer para acontecer isso. Não tem como você fazer isso sem tecnologia e sem ser data-driven. Então, assim, se você não trouxer tecnologia para a mesa e não for data-driven até para descobrir os caminhos que vão fazer você, de fato, alavancar, está fadado ao insucesso. E eu acho que esse é um ponto importante, né, João? Nascer com esse olhar de menos ativo, mais entendimento de onde está o recurso, a capacidade da gente identificar as potencialidades e assim, a gente cresceu muito nos últimos 2, 3 meses, olha eu como conselheira opinando aqui, mas é que sou uma apaixonada.
Mas a gente cresceu muito, parando de usar ativação em plataformas de mídias sociais e começando a fazer ativação direta através de canais com profissionais de saúde. Porque, de fato, é o dado qualificado que leva a gente. Sabia que a gente está falando há mais de 1 hora e que está sendo um prazer estar com vocês. Rápido, não? Passa muito. Isso porque a gente, Papo bom, né? a gente aqueceu e o papo muito bom. Eu acho que eu me sinto honrada, primeiro, de estar no conselho da Clina, porque é um projeto que ganhou meu coração. Me sinto honrada de ouvi-las, ter a oportunidade de desfrutar da amizade, mas principalmente neste momento desse olhar honesto, menos preocupadas em relação a se encaixar ao ecossistema e muito mais orientadas a como achar a dor, mudar agora, mas e que essa mudança ela seja escalável para que ela seja perene. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Eu acho que, poxa, poderíamos falar horas, mas eu queria, acho que até para a gente finalizar ou deixar esse gostinho para os próximos capítulos e para os nossos próximos podcasts, algumas provocações de vocês, né? Então, eu vou começar com Ju. Tá bom. Acho que suas provocações sobre escala, perenidade, como é que você está olhando tudo isso, como a gente se junta mais, deixar com você essa bola. Eu falo muito, assim, com quem está no meu entorno, assim, que eu acho que a gente tem que fazer sempre uma dança, né? Então, normalmente o empreendedor, ele olha para o cenário e tudo parece possível. E tudo é colorido, e tudo é bonito, e vai dar certo, e o mundo... Aí ele tem dificuldade de priorizar, porque ele começa a ver uma oportunidade aqui, outra lá, outro lá, e vai abrindo e tal. E eu falo que acho que eu, como executiva, né, tenho tido esse aprendizado, que eu fico no contrário. Falo assim, mas isso vai dar? Eu vou escalar? Mas é prioridade? Mas E aí, às vezes, eu restringo o sonho. Por isso que eu tenho aprendido que tem que ser uma dança, né? Você tem que estar olhando as oportunidades, olhando os problemas, imaginando o que seria o futuro ideal. Mas você tem que estar olhando quais os riscos, quais as barreiras, como é que eu sobreponho, como é que eu crio o caminho, como é que eu mudo a rota se ela não está dando certo, como é que eu priorizo de novo e repriorizo. Né? Outro dia eu ouvi o podcast de uma empreendedora que eu admiro bastante, que ela falou assim, a cada 6 meses eu derrubo minha agenda e olho se eu estou priorizando as coisas certas. Porque você fazer e ter impacto é você saber o que você está fazendo e você, né, até conseguir. Então a Ana chegou e falou assim, vou fazer uma plataforma de exames. Ela não está fazendo uma plataforma de consultório, ela não está fazendo uma plataforma de cirurgia, ela não está fazendo uma plataforma de consulta, ela está focando no exame. Quando ela tiver clientes suficientes no exame, ela talvez possa ir para o segundo ponto. Né? Quando eu tiver uma audiência médica super, hiper grande e relevante, pode ser que eu possa oferecer, sei lá, vou vender carro para médico. Mas agora eu preciso focar em ter uma plataforma que tenha audiência, que eu tenha conhecimento, que eu tenha o que eu estou me dispondo a fazer. Então, para mim, assim, a provocação que tem que ser faz uma dança, né? Tem o contraponto, se questione, não para se paralisar, não para cair no risco dos grandes incumbentes que aí paralisam e não fazem nada, mas para você ir mais rápido para aquele lugar que você quer, focado, sabendo onde você vai atingir, o que é valor, podendo ter escala, porque isso habilita você a dar o próximo passo, a dar a nova dança, né? Então, acho que essa é a provocação. E a sua, Ana? Não, eu acho que aqui a gente tem um pouco dessa dança, porque eu acho que tem muito o executivo que é empreendedor, que é a Ju, e tem muito o empreendedor que é executivo. Tem que ser executivo. Que eu me vejo nessa cadeira há muitos anos, né? E aí ontem mesmo eu estava com outro empreendedor e conversando, e é mais jovem, mas super sucesso, assim. E aí ele me perguntou assim, aí, mas tem alguma dica, né? Aí eu tenho várias frases, assim, que eu falo, mas aí eu falei, não, mas tem várias frases que eu podia falar, mas não vou falar, mas tem uma dica que é trade-off. Eu falei, cara, a liderança, ela vive de fazer trade-off, entendeu? É para lá que eu vou, o que eu vou deixar? A gente escolhe o dia inteiro, né? Eu escolho estar sentada aqui, eu escolho tomar água, eu escolho... A vida é escolha. E liderar é fazer escolha. Então, você empreender ou você ser executivo, o foco para fazer acontecer é fazer trade-off. E eu acho que para fazer a transformação que a gente precisa acontecer, eu acho que tem uma outra coisa. Além de cada um tá bem focado naquilo que vai entregar, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu acho que o maior problema da saúde suplementar, que eu vivi anos, e sou super grata, porque tive super sucesso, mas é porque existia muito de não se fazer junto. Você nunca entrava numa parceria
Real. win-win. Não vou falar... Vocês conhecem a frase que eu Sim. usava, que é meio feia. Sim. Não vou falar qual era o tipo de parceria que existia lá, mas a maior parte das parcerias não eram legítimas, né? E você sofria muito com isso. E eu acho que nesse novo universo, né, a gente tem que construir parcerias que sejam, de fato, parcerias benéficas para todo mundo e ter clareza, cara. Se nesse momento, para mim, não vai funcionar, beleza, volta daqui a pouco. E hoje em dia é muito engraçado, porque eu entro nas conversas e a gente está, obviamente, tem uma estratégia toda de inbound marketing, mas tem a construção e o começo de uma estratégia de canais, para a gente até tentar identificar se existe um canal que vai trazer o orgânico para a gente, porque esse é o maior desafio que a gente tem. Mas eu hoje em dia já entro nas conversas assim, quando começa, marca uma vez, marca outra vez, na terceira eu já falo, olha, não tem problema. Tipo, eu já passei suficiente por essa situação para saber que se não for o seu momento, ok, a gente toma um café, continua amigo e o dia que for a gente volta e faz a parceria. E se for para ser, cara, kimono aberto Rápido. e vamos fazer rápido e fazer acontecer, porque senão não rola. E aí, João, essas mulheres poderosas, Nossa. como você sai desse podcast? Eu, muito mais alto. Assim. Conhecimento. Gostei. Mas eu super corroboro com as falas, porque a gente nasce com um core, que é a jornada do consultório próprio, mas a gente começa a escutar dos nossos usuários tantas necessidades que a gente, de repente, quer abraçar o mundo, né? E quer resolver todos os problemas. Eu acho que a gente teve um clique muito rápido quando a gente falou, não, a gente não precisa reinventar todo o sistema. A gente fica com o nosso core e a gente vai atrair aqueles parceiros que vão completar a nossa jornada. E aí, quando a gente bate valores, modelos de negócio e, né, win-win situation para todos, acho que aí a velocidade é outra. E a gente não vai mudar a realidade de que a gente vai ser um país rico muito rápido. Se a gente otimizar os custos, se a gente otimizar os recursos, processos, acho que a gente chega lá. Só deixar uma frasezinha, então, né? Vamos parar de procurar o Thanos no parceiro e vamos procurar o Vingador que aquele parceiro pode ser. Ótimo. Né? Vamos olhar o lado bom que a gente acha alguma coisa para fazer junto. E eu queria agradecer a vocês. Foi uma e você? delícia. Não, fala você. Bom, primeiro que acho que a saúde, eu sou uma otimista, já repeti várias vezes, então eu olho... É por isso que a gente senta a cada 15 dias. Tá pertinho. Por isso que a cada 15 dias a gente janta junto para... Mas eu sou uma otimista que gosta de dados, gosta de tecnologia, vou lá estudar, eu vejo os números. E a minha grande provocação nesse momento é o kimono aberto. Essa agenda forte que a gente tem de olhar o seu valor e ao invés de eu concorrer com você, eu me complementar com você. Overlap vai ter? Vai, porque a cultura da saúde era ser onipresente e onipotente. E isso trouxe todo o mal que a gente vive agora. Então, todo dano que a gente tem é o excesso de recurso e custo repassado num ticket quase inacessível. Esse é meu olhar sobre a saúde. Seja no suplementar ou até mesmo no complementar, que ele era pouco escalado e adicionado. Então, assim, eu cobrava mais caro de quem não tinha o acesso privado. Então, assim, isso me traz um ensinamento de que antes de eu sentar para avaliar os meus concorrentes, eu deveria, como uma estrategista de negócio, agora pensando com a cabeça de consultora, que eu acho que eu nunca vou deixar de ter, aonde estão os meus parceiros? Acho que uma das coisas que eu aprendi na nossa escolinha de Boston recentemente é que a gente sempre chega numa mesa de negociação vendo o que a gente não concorda, está errado. Aonde a gente concorda, aonde a gente se complementa. E aí, a partir daí, o que eu abro mão para a gente ser mais forte juntos? Para que construir mais coisas? A gente falou de coisas, assim, muito na primeira camada, mas é o exame que complementa o profissional de saúde. É o melhor suporte para aquele profissional de saúde que está querendo atrair a sua carteira de pacientes e fidelizar. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de complementaridade. Ainda bem que eu tenho vocês, que alimentam o meu otimismo e faz com que eu acredite que a gente vai ver o sistema de saúde mudar juntos. E para quem ouviu a gente até agora e viu a gente, só agradecer. Espero que esse segundo tenha tamanho e impacto provavelmente maior do que o primeiro, porque essas mulheres são, assim, minhas ídolas e que eu respeito e admiro muito.
E queria convidá-los para continuar com a gente ainda tem muitos assuntos para falar, a gente vai falar sobre o Open Care, que a gente falou aqui, a gente vai falar sobre fundos de investimento e os desafios dos empreendedores, e deixar a porta sempre aberta para que vocês voltem, para que vocês possam contar as histórias, para que a nossa parceria seja perene, escalável. E muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia, gente. Super obrigada. Obrigada, gente. Fiquem com a gente. Obrigada. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.